Quais quarterbacks estão sofrendo a maior quantidade de pressão para essa temporada que tá chegando? Antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal, deixa o seu like, me segue em todas essas redes sociais aqui também, principalmente no Twitch, onde a gente tá crescendo, fazendo live todo dia, tirando no domingo, live, diversificada, mas agora com a temporada da NFL começando, obviamente o assunto vai voltar a ser futebol americano, o assunto principal. Eu dividi aqui, eu não vou falar de todos os quarterbacks, obviamente, mas eu dividi em duas categorias. Os quarterbacks que estão sob alguma pressão, ou sob uma pressão razoavelmente forte, e os quarterbacks que estão sob muita pressão. Então, primeiro, vamos falar dos quarterbacks que, na minha opinião, estão sob alguma pressão. O primeiro deles sendo o Drew Lock. O time dos Broncos está prontinho. E agora que o Aaron Rodgers foi confirmado de volta em Green Bay, a gente sabe que o Drew Lock deve ser o time titular dos Broncos. Ele não tem mostrado muita coisa, muita irregularidade, altos e baixos toda semana praticamente. Então ele fica aí sob alguma pressão para demonstrar pelo menos um desenvolvimento nessa temporada. Senão, os Broncos vão ter que começar a pensar em pegar outro quarterback para o futuro. O segundo QB nessa categoria de alguma pressão é o Jalen Hurts. É pouca, é talvez o menor desses daqui que eu vou falar, porque, é o primeiro ano do time dele, digamos assim. E o time dos Eagles não é um time com muitas armas, não é um time que tá pronto. E o Jalen Hurts só precisa fazer o básico. Ele vai precisar ajudar bastante o time. Então, ele não tem muita pressão, é talvez o mais baixo, como eu falei, desse que eu tô falando hoje. Mas foi uma história muito grande ano passado, o Carson Wentz, o Jalen Hurts, Carson Wentz, o Jalen Hurts. Então, o Jalen Hurts vai virar uma história pra esse ano. A gente vai prestar atenção no Jalen Hurts e como ele vai se sair sendo o quarterback franquia dos Eagles nessa temporada. Em terceiro, a gente tem o Sam Darnold. Terceiro que eu digo, não tem nenhuma ordem, mas o Sam Darnold também tá nessa categoria de sob pressão. Por quê? Porque o Sam Darnold passou a carreira dele nos Jets e a gente sempre ficou falando, mas o time dos Jets é horrível, o time dos Jets é horrível, o Sam Darnold tem algum potencial, mas o time dos Jets é horrível. Então ele foi pro Carolina Panthers. Ele tem um contrato pequeno lá, ele tem que mostrar serviço, então não só pressão de agora ter um time melhor com ele, mas também pressão de ter que demonstrar alguma coisa pra continuar ganhando dinheiro como jogador de futebol americano. Então ele sofre alguma pressão saindo agora dos Jets. A expectativa é que o Sam Darnold melhore, porque tem um time um pouco mais organizado, pelo menos uma franquia mais organizada do que o dos New York Jets. E aí a gente vai ver aí se ele consegue desenvolver. O próximo quarterback é o Tua Tagovailoa. Ele tá indo pro segundo ano agora. A gente sabe que ele vai ser o quarterback titular. Ele teve alguma variação aí com o Ryan Fitzpatrick na última temporada, mas agora o time vai ser dele. E o time dos Dolphins foi bastante competitivo ano passado, mesmo com essa incógnita na posição de quarterback. O time foi bastante consistente, se eu não me engano, fez 10-6, que é um recorde excelente, só não entrou pros playoffs porque a AFC foi excelente ano passado. Então, tem um pouco de pressão nele, também uma das mais baixas dessa que eu tô falando, mas também tem um pouco de pressão nele de performar, de se sair bem pra mostrar que ele é aquela pressão de tá na hora de você começar a mostrar que pode ser o quarterback da franquia. O próximo, faltam 3 agora aqui, nessa categoria de alguma pressão, é o Baker. O Baker está sob alguma pressão, porque ele tá no fim do contrato, tá querendo uma extensão de contrato, obviamente todo jogador quer, e o time dos Browns está está perfeito, praticamente, A gente ajeitou a defesa, o ataque nem se fala, melhor linha defensiva, jogo terrestre excepcional, wide receivers e tight ends de qualidade, então tudo cai sobre o Baker. Pra mim, os Browns ou são muito bem sucedidos ou não, dependendo de como jogar o Baker Mayfield. Obviamente, vocês sabem que eu gosto dele, eu tenho muita confiança nele, eu acho que a gente vai se sair bem, mas ganhou um jogo de playoff ano passado, então já tem e melhorou o time, então tem essa expectativa aí de, no mínimo, repetir o que foi feito ano passado, certo? Eu acho que todo mundo espera que isso aconteça, mas bota bastante pressão no Baker, com certeza, dos Browns, o jogador que tá sofrendo mais pressão. O penúltimo jogador que eu vou falar dessa categoria aqui é o Matthew Stafford. A mesma coisa, a mesma ideia do Sam Darnold, obviamente o Stafford é um quarterback muito superior ao Sam Darnold, mas a mesma ideia de que ele jogou a carreira toda nos Lions, e a gente sempre falava, mas é os Lions, a gente não pode, julgar tanto assim o Matthew Stafford, porque afinal ele tá nos Lions, que é um time bosta. Parceiro, agora tu foi pra um dos times mais completos da NFL, que é o Los Angeles Rams, que talvez só precisava de um quarterback pra talvez disputar Super Bowl, e ele pode ser esse QB. Então ele tem alguma pressão nele, um time arrumadinho, um time que chegou nos playoffs ano passado mesmo com o Jared Goff,
se eu não me engano, ganhou um jogo de playoff ano passado mesmo com o Jared Goff, e agora tá aí com um quarterback muito superior, muito mais experiente, que ainda tem futebol americano pra jogar. Vamos ver o que acontece. E o último dessa categoria aqui pra mim é o Kyler Murray. A mesma ideia, time dos Cardinals arrumadinho. Eu não gosto muito do Cliff Kingsbury como head coach, pelo menos do que ele mostrou até agora, mas tem uma certa pressão sobre o Kyler Murray, que tem jogado bem, tá? Ele não tem sido um bust, mas ele também tá longe de ser uma primeira pick overall que tá rendendo muito bem, assim como o Baker. Pra mim, o Baker tá longe de ser um bust, mas tá longe de ser uma primeira pick overall. Então, tem uma pressão, a pressão é similar entre o Baker e o Kyler Murray, só que eu acho que o Kyler tem um pouquinho menos de pressão por estar na melhor divisão do futebol americano. Tanto ele quanto o Matthew Stafford entram na categoria alguma pressão e não muita pressão, porque eles estão na melhor divisão da NFL. Então, se você perder, você sempre tem a desculpa de, porra, mas a gente jogou 2 contra o Seahawks, a gente jogou 2 contra os 49ers, 2 contra os Rams. Você tem essa razão, não é nenhuma desculpa, mas você tem essa razão que você pode tentar incluir aí. Por isso que ele entra nessa categoria, mas ele também mostrou irregularidade até agora na carreira. Vamos ver se a gente vê um Kyler Murray mais consistente. E agora, na categoria de muita pressão, que os quarterbacks eu acho que estão sofrendo mais pressão nessa temporada, só tem 2. O primeiro deles é o Carson Wentz, que está sob muita pressão, porque ele foi pro Indianapolis Colts, um time que a gente pode concordar, talvez tenha um dos melhores rosters da NFL, né? Um dos melhores elencos da NFL. Ele saiu do Philadelphia Eagles, que tava bagunçado, reencontrou o seu head coach que tinha... quer dizer, era o coordenador ofensivo, Frank Reich, na época, nos Eagles, que fez ele ter aquela temporada fenomenal que acabou culminando nos Eagles ganhando o Super Bowl, sem ele, obviamente, mas que ele ajudou muito os Eagles a chegarem lá. Então ele tá reencontrando o Frank Reich, ele tá indo pra um time muito melhor do que o dos Eagles, um time que chegou no Super Bowl ano passado. A pressão é toda no Carson Wentz pra ver se ele pode continuar jogando futebol americano, né? A gente tem essa dúvida, se ele perdeu aquele touch dele que ele teve naquela temporada que ele quase foi MVP, se ele não tivesse se machucado, provavelmente teria sido. Então a gente tem que ficar bastante de olho, é uma história interessantíssima pra essa temporada, se o Carson Wentz pode continuar sendo um QB de NFL ou não. E o outro quarterback que pra mim tá muito sob pressão é o Daniel Jones. O Daniel Jones tem agora Kenny Golladay, Darius Slayton, Sterling Shepard, que não é um core de wide receiver de se ignorar, certo? Evan Ingram e Kyle Rudolph, que não é um core de tight end de se ignorar. Saquon Barkley, talvez um dos melhores running backs da NFL. Eu digo talvez porque a gente não sabe se ele vai ficar, né, se ele vai jogar ou não, se ele vai ficar saudável. Falando só estritamente de talento, talvez seja o mais talentoso da NFL. Uma defesa excelente, uma linha ofensiva ok, mais arrumada melhor do que quando ele entrou no time, digamos assim. E ele já tem algumas temporadas aí, né, de experiência. Então, ele tem que começar a demonstrar uma segurança de bola melhor, se ele vai parar de sofrer fumble, porque isso é uma coisa que eu reclamo dele desde que ele saiu do college. Daniel Jones sofre muito fumble, e isso a gente precisa ver uma melhora. Então, pra mim, Daniel Jones e Carson Wentz estão sob muita pressão essa temporada. Os dois pra ver se tem futuro na NFL. Sem contar, galera, que o Daniel Jones joga em Nova York, que tem um mercado de futebol americano enorme. A galera é apaixonada por futebol americano aqui. Então, e tem uma mídia muito grande, né? Todo mundo presta atenção nos Giants, porque tem um nome grande, uma história grande. Então, o Daniel Jones sofre muita pressão, assim como o Carson Wentz. Deixa aí nos comentários se você acha que eu esqueci alguém sobre alguma dessas categorias. Só pra dizer rapidinho, eu não incluí os rookies, porque pra mim o rookie nunca tá sob pressão. Você pode falar, mas o Zach Wilson tem uma expectativa, blá blá blá. O Trevor Lawrence também. Mas você sempre vai ter a desculpa de, mas foi o primeiro ano, o time tá em reconstrução. E eu concordo com isso, tá? Eu concordo 100%. Eu acho que o time, normalmente quando pega um quarterback tão cedo, tipo esses dois, tá em reconstrução. Então vai ser... Tipo, se o Trevor Lawrence for um bust bizarro, 5 touchdowns e 15 interceptações, aí a gente fala disso, mas é o primeiro ano dele, sabe? Até o Peyton Manning fez 3-13 na primeira temporada dele. Eu sempre falo isso porque eu acho um dado interessante. Então, pra mim, os rookies não sofrem nenhum tipo de pressão. Então, como eu tava falando, deixa aí nos comentários se você acha que eu esqueci alguém. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal aí, como eu já pedi antes. E eu espero vocês no próximo. Valeu!